Estimados amigos, estimadas irmãs, estimados irmãos, sejam todos bem-vindos a este encontro desta noite, em que estamos comemorando o aniversário de 67 anos de nossa querida Casa Espírita, Dr. Leocádio José Correia, com o coração pleno de lembranças de Dona Lídia, sua fundadora, e de seu trabalho incansável em prol do bem, em prol do próximo. Convido-os a todos a ouvirmos juntos a nossa irmã Ana Paula Cervellini na interpretação da Ave Maria de Gounod, em homenagem à Mãe Sublime de Jesus e a todas as nossas mães pelo transcurso desse seu dia neste domingo. Boa noite a todos. Agradeço pela oportunidade de estar aqui fazendo a abertura dessa palestra, né? Em comemoração aos 67 anos da casa. Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus nos envolva na noite de hoje. Nesse instante, voltando os nossos corações, nossos pensamentos ao alto, numa prece sincera
e ardente de gratidão por esse amor de Deus, de Jesus e de Dr. Leocádio José Correia sobre todos nós. E nesse momento que nossos corações se unem para desejar progresso da nossa casa, dos nossos trabalhadores, unindo todos nós nesse pedido ardente a Deus, Jesus, para que possamos passar pelos problemas que estamos passando, cumprindo as nossas tarefas, cumprindo o nosso dever com amor. Espiritualidade maior derrame sobre cada um de nós, cada trabalhador que já passou pela nossa casa e que continuamos juntos, separados, mas unidos, num só coração e num só pensamento. E assim, cerrando os nossos olhos, abrindo o nosso coração a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso Mestre, e a equipe espiritual que nos auxilia, nós vamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, Pai. Com essa prece, nós damos por iniciado essa reunião de amor, de caridade, pelo trabalho maravilhoso da nossa casa, da Dona Lídia, que iniciou e que nós podemos dar continuidade a essa missão, para que tudo possa brevemente voltar, para que todos nós possamos nos abraçar e assim dizer: assim seja. Assim, harmonizados por o canto de Guinot ao violino e pela prece da nossa decana e querida irmã Terezinha Razeira, eu tenho o prazer e a honra de apresentar nosso irmão de ideal espírita, Ricardo Fagundes, conselheiro da Casa Espírita Fé, Amor e Caridade e atual presidente da União Regional Metropolitana Oeste, a nossa querida URI, para nos brindar com a sua palestra, cujo título é O que buscais? Boa noite, segundo. Boa noite, amigos, amigas. Uma alegria indescritível estar aqui neste momento, em especial por essa abertura maravilhosa, onde somos convidados a bailar na sinfonia da Ave Maria, essa música belíssima, que nos leva, né, que nos remete a esse encontro com o alto. E nada melhor do que a nossa Mãe Santíssima, aquela que vela por todos nós, para nos acolher e para iniciar essa atividade. Então, desde já, minha gratidão a esta casa, pelo convite, pela oportunidade que nos oferece, a nossa gratidão
a Deus, nosso Criador, nossa gratidão a Jesus, nosso Mestre maior, médico de nossas almas, nossa gratidão a toda a equipe espiritual responsável por esta atividade de hoje, nossa gratidão a todos os precursores, né, desta casa da Sociedade Espírita, José Leocádio Correia, os seus fundadores, né, a dona Lídia, como já foi citado, e tantos outros trabalhadores que passaram, que deixaram, que ajudaram a construir, a colocar um tijolinho a mais nesta instituição que visa a divulgação do Espiritismo, sim, mas visa também levar o conforto, levar o acalento, levar o abraço afetivo a tantos aqueles que precisam e necessitam, em especial o momento em que nós vivenciamos. E me chamava a atenção na apresentação do vídeo, né, muito bonito, parabéns pela organização, pelo material produzido, que a dona Lídia, lá atrás, fora indicada a procurar uma casa espírita, porque lá ela seria provavelmente atendida. Lá ela seria provavelmente, né, acolhida. Lá ela teria o espiritismo auxiliando-a neste processo de identificar as suas aflições, as suas angústias. Então vejam, amigos, né, o papel que uma instituição espírita ele tem perante a sociedade. O papel que cada um de nós, quando nos vinculamos a uma instituição, independente da tarefa que executamos, o papel que nós temos dentro desse processo de ser aquele instrumento imperfeitos, como nos diz Emmanuel, sim, tendo ainda as nossas dores, as nossas aflições, sim, mas sermos instrumentos para poder levar, né, o abraço que hoje estamos, né, distantes, estamos afastados dessa possibilidade, mas levar a nossa energia, o nosso pensamento positivo, levar as nossas boas vibrações, porque quando nós pensamos, saímos do campo material, no mundo espiritual não existe distância. O pensamento, como nos fala o codificador, é o que nos une a todos. Então, nós sim podemos, mesmo à distância, continuar atendendo, servindo. Não podemos abraçar, não podemos, né, sentir o toque um do outro que tanto nos faz falta. E que, com certeza, quando retornarmos às nossas atividades, passaremos a valorizar um pouco mais. Aqueles 2 minutinhos a mais que, às vezes, para poder receber, dar um abraço, dar uma atenção, talvez passem a ter um novo sentido. E eu gostaria de compartilhar com vocês, antes de adentrarmos ao tema do que buscais, uma pequena experiência que fomos convidados a fazer, porque vivemos esse momento do afastamento, do isolamento, todos nós almejamos voltar às nossas atividades, aspas, ditas como normais, mas fomos convidados, há alguns meses atrás, a uma imagem. Nos foi apresentada uma imagem de uma cidade que imaginamos ser Curitiba, e com vários pontos de luzes naquela cidade, como se fosse uma fotografia aérea. E aquelas luzes estavam ali representadas pelas instituições religiosas, espíritas, várias outras, né, o católica, evangélica, e essas luzes, né, todas brilhavam e alcançavam, né, traziam uma beleza muito grande naquela fotografia. E aí nos foi apresentado uma outra imagem, uma imagem da mesma cidade, durante o período da pandemia, aonde aquelas luzes permaneciam, porém havia uma ligação
de cada uma dessas instituições, em especial aquelas, né, que continuaram com suas atividades, fazendo uma ligação com os lares de todos aqueles que se vinculavam ou estavam à frente de uma atividade. Então, imaginemos, meus irmãos, quanto benefício nós acabamos por levar, por transmitir durante esse período de pandemia, porque o lar de cada um de nós virou a nossa casa espírita. No livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita, de Sulis Caldas Schubert, nós vamos entender e compreender que nenhuma atividade acontece sem a assistência do plano espiritual. E aí, quando nós estamos hoje aqui reunidos para uma atividade, nós estamos sendo assistidos. E os beneficiados não somos nós, são os moradores do prédio, são o bairro onde nós estamos. Então, o benefício proporcionado por essa pandemia, que algumas vezes nós maldizemos, porque provoca dor, provoca, né, trouxe o afastamento de entes queridos, e realmente isso é uma coisa que nos mexe com cada um de nós, mas trouxe também uma infinidade de benefícios, uma infinidade de aspectos e do alcance da mensagem espírita que nós não conseguimos, ou aí talvez não tenhamos a ideia da proporção em que isto ocorre, né, ocorreu, e oxalá continuará acontecendo dentro, né, quando nós retornarmos, digamos, às nossas atividades dentro da casa espírita. E dentro desse contexto como um todo, nós vamos refletir um pouco. O convite de hoje é que nós possamos avaliar duas palavrinhas que Emmanuel, com a sua capacidade de fazer análise, de fazer síntese, discorre com uma perfeição nos 7 minutos com Emmanuel. Que buscais? Que buscais? E quando fora convidado para estar com vocês e perguntaram o tema da nossa conversa de hoje, ato contínuo, respondi que seria o que buscais, e de lá para cá a gente vem, né, pensando, refletindo nas nossas preces, nas nossas leituras, exatamente o sentido, o significado, de que forma que nós vamos abordar e que vamos tratar dessa temática. E aqueles que fazem exposição, aqueles que se preparam para alguns estudos, vão concordar que muitas vezes os caminhos que a gente segue ao longo de todo o estudo, eles vão se modificando, e algumas vezes, quando nós aqui estamos, nós entramos em outras esferas, em outras conversas. Mas uma questão que me chamou muito a atenção nessa semana era de quantas vezes eu, Ricardo, já tinha parado na frente de um espelho para olhar para mim mesmo e fazer este questionamento. Que buscais? Porque o que buscais, ele retrata uma passagem no Evangelho de João, aonde, né, João Batista está ali com os seus discípulos, em especial Tiago e João Evangelista, quando Jesus passa. E aí João Batista diz, ali vai, né, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. E Tiago e João Evangelista, ouvindo essa fala de João Batista, resolvem seguir Jesus. Quando eles se aproximam de Jesus, Jesus se dirige a eles e pergunta: que buscais? O que querem? Então, nessa reflexão, né, que Jesus nos oferece, estarmos diante do espelho e de perguntarmos para nós mesmos: o que buscais? Quais são os teus propósitos? Quais são os teus objetivos? E nessa conversa, eu comigo mesmo, porque eu nunca tinha parado desta maneira, nunca tinha pensado nesta frase, nessa mensagem, nesse convite de Jesus sobre esta ótica. E que buscais? E aí comecei a viver alguns conflitos, porque muitas vezes nós vamos, dentro da nossa jornada terrena, nós vamos, né, desenvolvendo uma série de atividades
extremamente importantes e necessárias, porque vivemos no mundo material, mas nós acabamos dando um peso e um enfoque maior a essas atividades materiais. E aí ficava o conflito, porque o que buscais? A realização profissional? Ou, como a gente fala, né, nós que já temos os filhos crescidinhos, o encaminhamento dos filhos, dos nossos netos, uma estabilidade, a saúde do corpo, o que buscais? E aí, quando nós vamos pensando sobre essa ótica, a doutrina espírita vem nos oferecer reflexões, né, do que realmente importa, do que realmente é importante dentro da nossa jornada, e aí nós colocamos, ou colocava eu, né, nesta balança, para justamente avaliar que caminho seguir em determinados momentos. Porque o que buscais nos leva a refletir sobre objetivos. Emmanuel vai discorrer sobre vários aspectos, nós vamos nos atrever aqui a fazer um paralelo com a questão dos objetivos. Divaldo Pereira Franco vai nos dizer, né, que uma vida, alguém que não tem um objetivo na vida, é uma vida que não tem sentido. Nós precisamos ter um objetivo, nós precisamos ter uma proposta, nós precisamos ter um ideal, nós precisamos, a todos os instantes, estar almejando algo para que nos movimente. E quais são os nossos objetivos enquanto espíritas encarnados? O que nós buscamos? Tem até uma pequena passagem, né, de uma lenda do Alice no País das Maravilhas, acredito que todos vocês já conheçam, mas tem um pequeno... A conversa da Alice com o gato, que ela assim, pode nos oferecer inúmeras reflexões. Quando a Alice chega naqueles diversos caminhos, nas bifurcações, eu posso ir por aqui, eu posso ir por lá, e aí ela está ali sem saber muito bem, e ela diz, tá, mas para onde eu vou? Aí o gato pergunta para ela, mas para onde você quer ir? Fala, eu não sei. Então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho lhe serve. Então, a importância, né, de nós termos objetivos, de nós estabelecermos o que nós queremos para nós. Dentro desse contexto, né, como falávamos há pouco, da nossa vida material, porque, de novo, temos necessidades materiais, precisamos da matéria, precisamos da nossa atividade profissional, da nossa atividade acadêmica, né, do nosso desenvolvimento intelectual, desenvolvimento cognitivo, mas também quais são os nossos objetivos do ponto de vista espiritual, do ponto do desenvolvimento e do aprimoramento moral. E isso, amigos, todos nós estamos fazendo, né, algumas vezes conscientemente, algumas vezes inconscientemente, que, por exemplo, hoje estamos todos aqui reunidos, refletindo sobre a palavra de Jesus. Isso, por si só, já é, né, um movimento que nos oferece a abertura de novas perspectivas, de nós reavaliarmos a nossa vida sobre diversas outras óticas. Mas quando nós temos claro, em mente, um objetivo, esses caminhos podem ter um sentido e um significado diferente. Eu posso deixar de fazer coisas que não são tão importantes assim para priorizar aquelas que são importantes. Nós gostaríamos de propor uma outra pergunta, pegando, né, na sequência do que buscais. Eu não sei se vocês já responderam essa pergunta e podem, né, pensar silenciosamente, mas já pararam para refletir do para que ser espírita? Para que ser espírita? E vejam que para que ser espírita é diferente do porquê ser espírita. O porquê sempre nos leva a alguma justificativa.
Por que ser espírita? Porque é uma doutrina que me acolheu, que tem respostas para quase todas a grande maioria das minhas aflições, porque dentro da doutrina espírita eu posso desenvolver uma atividade assim, assim, assado. Mas o para quê nos leva a uma transformação, a uma mudança. Para que ser espírita? Para me tornar uma pessoa melhor. Então, o que buscais? Me tornar uma pessoa melhor. Se eu tenho, esse é um exemplo, é uma resposta, né? Se eu tenho em mente que eu quero me tornar uma pessoa melhor, todo o meu desenvolvimento, a minha busca, ou mesmo a minha participação nas atividades dentro da casa espírita, quer seja como frequentador, quer seja como trabalhador, podem adquirir um contexto diferente. Porque agora eu tenho em mente, claro, um objetivo. Eu quero me tornar melhor. E se eu quero me tornar melhor, e se eu cuido, por exemplo, lá na casa espírita, da atividade de servir o copinho da água depois do passe, eu, todo dia que eu chegar na casa espírita para servir o copinho do passe, eu vou querer ser melhor do que eu fui ontem. Eu vou querer me entregar mais à atividade. Se alguém pegar um copinho de água e jogar em mim, dizendo que a água está quente ou está gelada, como eu quero ser melhor e isso está presente em mim, eu vou analisar aquele comportamento do outro sobre uma outra perspectiva. Eu vou trazer todos os contextos que o Espiritismo nos oferece e que vai nos dizendo de que nós somos inseridos, ou nós somos provados, nós somos convidados a determinadas experiências para que nós aprendamos. Porque é através do aprendizado da experiência que nós vamos, através da experiência que nós vamos aprender. Também muito falado, muito divulgado, se eu quero paciência, se eu quero adquirir paciência natural, de que eu seja inserido num grupo onde as pessoas vão me provocar, vão me contrariar, vão me tirar do sério. Para quê? Para que eu exercite aquela paciência, porque senão não faz sentido. Eu adquiri paciência para eu estar, né, num ambiente onde todo mundo me respeita, todo mundo fala bem de mim, todo mundo diz, ok, eu concordo com você, meu irmão, minha irmã. Nós não vamos aprender dessa maneira. O próprio Cristo veio ter conosco há 2000 anos e vivenciou tudo que vivenciou, porque nós não tínhamos ainda entendido e compreendido, como ainda não compreendemos na plenitude, a necessidade dos mandamentos que Moisés veio nos trazer. Porque se talvez nós tivéssemos entendido diferente a mensagem de Moisés, os mandamentos, o Cristo não tivesse vindo, ou se viesse, viria com um outro propósito, um outro contexto. Então, para que ser espírita? O que me move? O que eu almejo? O que eu quero? Nesse exercício, né, nessa pequena situação que compartilho com os amigos, de estar na frente do espelho, olhando para mim mesmo e perguntando: que buscais? Imaginamos o mestre fazendo essa pergunta para nós. Que buscais? Quais são os teus objetivos? E vejam novamente, queridos irmãos, porque nós podemos ter aquele pensamento: mas eu sou tão imperfeito ainda, eu tenho tantas dificuldades, eu queria ser mais tolerante, eu queria ser mais paciente, eu queria ter uma série de outras virtudes e eu ainda não consigo. Quem de nós consegue? Não é disso que Jesus está falando. É claro que um dia nós alcançaremos essa plenitude, né, de amar como Ele nos amou. Mas nesse momento, o convite muito maior é de nós estabelecermos um caminho, de nós termos um roteiro, Ele, Jesus, e nós nos esforçarmos, como nos diz o codificador, né, fazermos esforços contínuos para combater as nossas más tendências, as nossas más inclinações, e assim, pouco a pouco, nós irmos, né, melhorando, se aprimorando,
vencendo algumas barreiras, algumas dificuldades. Estamos num mundo de expiações e provas. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês de um pequeno item da mensagem de Emmanuel, que está lá no Caminho, Verdade e Vida, quando ele diz assim: os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Vejam que é uma fala muito forte de Emmanuel. E quando ele diz, né, que os templos de pedras estão cheios de promessas injustificáveis, né, e de que muitos devotos ainda, muitos de nós ainda temos, né, nessa relação de, aspas, né, de ter algum privilégio, alguma vantagem, ele não está dizendo que isso é da Igreja Católica, do templo evangélico. Ele está dizendo de todos os templos de pedra, assim como as nossas instituições são. E eu queria compartilhar com vocês, só para a gente poder fechar um pouquinho esse raciocínio dessa mensagem de Emmanuel, com uma história que talvez vocês conheçam e que eu acredito ser verdadeira, porque circulou nas redes sociais há uns 8, 9 anos atrás. É a história de um pastor de uma igreja batista. E o relato é que uma dessas segregações da igreja batista, eles iam fazer uma troca de pastor. Sairia um pastor de uma, passaria para outra, e essa receberia um novo pastor. E eles se prepararam para esse dia, para receber o novo pastor. Né? Uma pessoa que vinha, né, com um currículo, com já inúmeras obras desenvolvidas na comunidade anterior e que agora vinha compartilhar dos seus estudos, dos seus ensinamentos, da sua condução dentro dessa nova instituição. E no dia aprazado, marcado para chegar o culto de abertura, de boas-vindas, que já seria proferido por esse novo pastor, marcado ali para as 10 horas da manhã, e 9h30, né, todos os fiéis começam a chegar. Os fiéis aqui somos nós, né, os frequentadores das casas espíritas, das igrejas, começam a chegar, ocupando seus lugares, quando, de repente, um mendigo, mal vestido, sujo, com algum odor, né, adentra a igreja e se dirige lá na frente e senta na primeira fileira da igreja. E aquilo gera um burburinho, gera um mal-estar. E conversa daqui, conversa de lá, até que alguém, um trabalhador, né, alguém que estava ali na igreja, que estava vinculado com alguma atividade, um trabalhador, se dirige até essa pessoa e, de maneira muito educada, muito gentil, diz a ele, falou: meu irmão, olha, você pode acompanhar, sim, o nosso culto, porém você não pode sentar aqui. Então tem uma cadeirinha para você lá atrás que a gente convida você para sentar lá. Essa cadeira era uma cadeira afastada dos demais bancos e ele ficaria sozinho naquela cadeira. Ele levanta e vai para lá. Senta. Chega o horário das 10 horas, o culto vai iniciar e não tem pastor. E todo mundo preocupado, 10h05, 10h10 e não chega. Até que alguém da própria igreja, né, resolve subir no altar e começa a falar, explicando, né, que deve ter ocorrido algum problema, que o nosso pastor não pôde estar presente quando esse mendigo se levanta. Ele falou: não, eu sou o pastor. E aí ele vai até a frente da igreja, se apresenta. Aí eles reconhecem esse pastor e ele vai fazer a pregação dele
perguntando: de quem é esta igreja? De quem é essa casa? É a casa de Deus? E por que nós diferenciamos, né, uns dos outros? Então, dentro desse contexto, né, de que muitas vezes, nesse exemplo, dessa passagem que ocorreu com este pastor nessa igreja, para a gente trazer as nossas realidades, né, do que buscais. Quando Jesus vem nos dizer assim, né, que quando nós fazemos aqueles famintos que não têm aonde morar, que não têm aonde comer, é a Jesus que estão fazendo. Então, e aí, muitas vezes, né, nós acabamos nos preocupando ou nos envolvendo em alguns aspectos que nos afastam do Cristo, da mensagem do Cristo. O que buscais? Para que ser espírita? Este talvez seja o maior convite que o Espiritismo nos faz, que é o da nossa transformação, da nossa reforma interior, deste encontro conosco mesmo, desse libertar de nós mesmos em prol do outro, mesmo considerando as nossas imperfeições. Porque é claro que nenhum de nós vai ou conseguirá se libertar completamente de todas as nossas questões, e nós vamos virar uma chavinha para que no dia seguinte nós estejamos completamente agindo de maneira diferente. Mas o propósito, ele passa muito mais dentro do contexto dos esforços que nós fazemos, dos movimentos que nós fazemos. E aí Allan Kardec, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, questiona os imortais qual é a finalidade da encarnação. Os imortais vêm nos trazendo, vêm nos dizendo de que Deus, né, nos oferece a reencarnação, a encarnação, para que nós possamos progredir, para que nós possamos evoluir. Então, essa é a nossa melhor versão. Se às vezes a gente se acha assim, puxa, mas eu sou, né, isso ou aquilo, é a nossa melhor versão. Nós já tivemos inúmeras encarnações passadas onde tivemos dificuldades muito maiores. E se o nosso propósito, se não está muito claro qual é o nosso objetivo, ou aquilo que nós buscamos, né, os espíritos vêm nos auxiliar. É para o nosso aprimoramento, é para o nosso desenvolvimento, é para a nossa melhora que nós estamos aqui. E quando nós trazemos esse entendimento para o nosso dia a dia, talvez eu consiga lidar um pouco melhor com as adversidades da vida. Não quer dizer que a gente vai conseguir. Mas se eu tenho o meu propósito claro de promover uma mudança interior em mim, e se eu tenho aquele colega de trabalho que é complicado, pensa em alguém, né? Mas eu tenho que trabalhar, eu vou lá encontrar ele. Então, se eu já tenho esse entendimento comigo, talvez a hora que eu saio de casa, ao levantar, eu vá pedir para o meu mentor, olha, muitas vezes eu não consigo me controlar, mas me ajuda. Quando ele me distratar, quando ele falar mal de mim pelas costas, quando ele não fizer do jeito que eu queria que ele fizesse, me ajuda a me controlar. Me ajuda a manter a minha boquinha fechada, como nos dizia Chico, né, trazendo a água da paciência na minha boca, para que eu não reaja. Então, percebem que esse movimento de melhora, de transformação, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos e cumprir a finalidade do nosso processo reencarnatório, ele passa pelo exercício do nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas. E aí ao enfrentamento das nossas dificuldades e não ao afastamento das nossas dificuldades. Porque a gente tem por hábito, né? Algumas vezes nas nossas relações, nós conversamos, e até por um processo cultural, né, por uma questão que nós trazemos arraigada, a gente diz assim, fala, olha, mas se tiver saúde, está tudo bem. Opa! E se não tiver saúde? Não está tudo bem?
sobre a ótica do espírito. Ou quando uma criança está chegando, né, que a gente recebe a notícia de que um parente, um amigo, diz assim, que venha com saúde. Mas e se não vir com saúde? Como a gente tem vários outros casos. Então, muitas vezes, né, nós acabamos criando nesse desejo, né, nessa ânsia de afastar os problemas e as dificuldades para longe de nós, nós acabamos trazendo umas aflições muito maiores para o nosso dia a dia. Quando, né, se olharmos para essas mesmas dificuldades, se olharmos para esses mesmos problemas, e entender que eles se apresentam por uma necessidade de aprimoramento, de desenvolvimento, talvez eu vá lidar melhor com eles. Tem um autor não espírita que ele nos diz, né, que a melhor maneira de nós lidarmos com um problema, com uma dificuldade, é não encarando como tal. Porque se eu olho para alguma coisa e eu acho que aquilo já é difícil, que é complicado, pronto, já aumentou de tamanho. Já ficou muito maior do que era. E se eu olhar para aquela mesma situação e dizer assim, puxa, é difícil? É complicado? Dói? Dói. Mas é para o meu bem. Eu vou aprender com isso, eu vou me desenvolver com isso, eu vou me aprimorar com isso. Talvez fique mais fácil nós lidarmos com as nossas dificuldades e talvez aquilo que nós buscamos, ou os nossos objetivos, sejam mais fáceis de ser alcançados. Tem uma outra passagem, a gente, até 19h40, 19h45, Márcia? Oi, pode ser 19h45, tranquilo. Tá bom. Já passando para o nosso parte final, né, então, da nossa conversa, quando o Emmanuel vai nos dizer também, essas mensagens de Emmanuel que buscais, né, que está no Caminho, Verdade e Vida e no Estude e Viva, são maravilhosas, né? E ele diz assim, né, que é necessário saber conjugar a sabedoria de desejar. Olha só, cuidado com aquilo que você deseja, cuidado com aquilo que você almeja, porque você pode produzir dor. Eu não quero passar por problema, eu não quero ser contaminado pelo Covid, eu não quero ter doença, eu não quero ter problema. Cuidado. Porque esse problema pode chegar e como, né, você alimentou um desejo, talvez você tenha dificuldade de lidar com isso. É necessário saber conjugar a sabedoria de desejar, a sabedoria de planejar o que buscais, qual é o meu objetivo, de sonhar com a habilidade de executar, com segurança, com disciplina, com fidelidade, a proposta do Cristo para o mundo de hoje. No livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier, também por Emmanuel, ele vai nos trazer ali algumas reflexões extremamente importantes sobre nós espíritas. Independente se estamos vinculados a uma casa, como trabalhadores, como frequentadores, não importa, aquele de nós que nos dizemos espíritas. E ele nos faz um convite para repensar, né, ou para trazer os conceitos do Cristo à luz do ensino espírita para o nosso dia a dia. E ele vai dar um exemplo que eu gosto muito, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que que seja o teu nome, que seja espírita. E aí, dentro de uma reflexão, a gente às vezes diz assim, o Otto, nosso companheiro, amigo lá do Fraternidade, que está aqui, é um palestrante espírita. A Cleide é uma médica espírita. O Ricardo é um motorista de Uber espírita. E aí o convite de Emmanuel é para que a gente inverta os papéis. E faz toda a diferença, gente. Faz toda a diferença, gente. Porque se eu colocar assim, dizendo que o Otto é um espírita palestrante, antes de ser palestrante, ele é espírita. Então, o que ele vai fazer como palestrante tem um preceito antes. Se a Cleide é uma espírita médica, os preceitos dela
da doutrina do Cristo vão estar antes. Então, quando eu vou reagir, quando eu vou fazer algo, né, dentro da minha profissão, dentro das minhas atividades domésticas, das minhas atividades sociais, se eu me coloco como espírita antes, isso me leva a pensar, opa, como eu deveria, né, proceder. De que maneira que eu deveria reagir, falar. Que seja, né, o seu falar, né, sim, sim, não, não. Que seja o teu nome espírita, mas espírita antes. Porque se eu colocar de novo, né, como médico espírita, antes de ser espírita, eu sou médico. E aí talvez, dentro do que buscais, das minhas divisões de atividades, né, daquilo que eu preciso fazer, eu vou estar colocando a minha profissão na frente, né, do meu desenvolvimento, do meu aprimoramento moral, do meu crescimento espiritual, que é o que o Espiritismo vem nos trazer, vem nos oferecer, que é aquilo que nós vamos levar para o outro lado. Até para que, quando lá regressemos, né, na verdadeira pátria, quando perguntados a nós, o que nós trazemos na nossa bagagem, na nossa mala, nós possamos verbalizar: eu não trago muito. Eu não tenho virtudes como gostaria de ter, mas eu trago uma vontade, um desejo, uma busca por uma mudança intensa. Não consegui êxito, mas me esforcei. A vontade não faltou nesse processo de mudança. Que buscais? É esse o convite que Jesus nos faz e que Emmanuel vai finalizar na sua mensagem dizendo que nós não nos esqueçamos de que o Cristo se encontra no umbral dos templos religiosos, na entrada desses templos, a perguntar a cada um de nós, quando ali adentramos: que buscais? Agradeço a casa pelo convite, a vocês pela paciência, e que o nosso Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós, aos nossos lares. Um beijo no coração de todas as mamães e até uma próxima oportunidade, se assim o Criador permitir. Este momento em que devo tecer os nossos agradecimentos, devo lhe dizer, caro irmão, que a humildade bate às nossas portas e que as suas belas palavras nos conduzem a excelentes reflexões, nos remetem a Sócrates, nos remetem a Santo Inácio, a São Luís, que manda-nos conhecermos a nós mesmos, para que possamos nortear a nossa existência. Então, eu peço licença aos meus irmãos para agradecer em nome de todos as suas colocações tão sábias, tão poderosas, que certamente vão permanecer conosco nos próximos dias, e nós estaremos sempre buscando esse conhecimento para nortear as nossas existências. Para fechar isto com uma chave de ouro, eu peço que tornemos ao violino para ouvir a prece de São Francisco. Desculpe. A outra música, Márcia, está sendo tocada.
Não está aparecendo, Márcia. Não? Não. Desculpe. Peraí. Comece de novo. Não está aparecendo. Desculpe, troquei os vídeos. Eu gostaria de passar de novo para vocês a história da nossa casa espírita para aqueles que não estavam no começo, né? Tá ok? Sim, tá ótimo.
nestes instantes finais, o nosso coração, sentimos que nele floresce o sentimento de gratidão pelo nosso orador, de gratidão pelos trabalhadores da nossa casa, que tanto tem feito em todas as áreas para que tenhamos um resultado digno da nossa condição de espíritas, de cristãos. Mas, sobretudo, agradecer a Jesus e a espiritualidade maior, que, graças a eles, pudemos contar com todos estes meios de comunicação e pudemos, nesse momento, nos reunir e desfrutarmos, dentro destes tempos de isolamento, da presença, da companhia tão saudosa de todos vocês, de todos os amigos, e pedir ao Mestre Jesus bênçãos para toda a família humana, para que encontremos uma solução prática e eficiente, mais rápida, que nos conduzam com bastante segurança para dias melhores, em que possamos, já nesse tempo futuro, nos encontrarmos com o sentimento de solidariedade também presente em todas as nossas palavras, em nossos atos, para que possamos atender, cumprir o papel das nossas casas espíritas, de educar, de ser hospital, de ser aquele ambiente que consola. E só me resta, mais uma vez, agradecer em nome de todos e a todos por estarmos aqui juntos esta noite e pedir novamente bênçãos para as nossas queridas mães neste domingo, e que este domingo seja um domingo luminoso, de amor para todos nós e para todos os nossos semelhantes. Que assim possa ser.